Ah, até aí, pelo menos isso não sabe, né? Livro de Daniel. Vamos ler o capítulo 3 apenas até o 17º versículo. Não, vamos ler o capítulo todo. Ele é grande, não tem problema não. Não vamos ficar com a metade da história não. Todos juntos? O,
E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assentai-vos. Queridos irmãos, nós temos estudado nos domingos anteriores os capítulos 1 e 2. No capítulo 1, nós percebemos que Daniel definiu seu comportamento ao chegar diante do rei, ao se preparar para viver no palácio do rei, ao se preparar para gozar das benesses de quem mora no palácio. Ele tomou uma decisão, ele anunciou: não me contaminarei. Essa é a parte culminante já do primeiro capítulo. Daniel, servo de Deus, um escravo. O escravo não tem direito a nada. O único direito que o escravo tem é de não ter direito. Ele não tem direito sobre a sua própria vida. Mas Daniel, sendo escravo, sendo um cativo, que fora tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia, ele chegou, já deu o seu aviso: não me contaminarei. Haja o que houver, eu não vou me contaminar. Mas, por outro lado, a gente vê a vida de Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem mau, um vencedor, um exército poderosíssimo. E como rei, ele tinha poder para matar, para destruir, como tinha poder para dar vida e dar o que ele quisesse a quem quer que ele quisesse fazê-lo. Então o primeiro capítulo chama a atenção de que Deus usa um rei ímpio, um rei mau,
um rei horroroso, um rei terrível, e o faz instrumento nas suas mãos para manifestar o seu propósito em relação ao seu povo. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. E a Bíblia diz que o seu espírito se perturbou. Os magos vieram, foram chamados, os magos de toda a Babilônia, foram convocados para resolver 2 problemas do rei. O primeiro, eles precisavam contar o sonho que o rei tivera e que dele se esquecera. Segundo, além de contar o sonho, ele precisava que eles o interpretassem. Todos os sábios, todos os caldeus, todos os importantes da Babilônia se encontraram impotentes, porque quem pode contar o sonho de alguém? E eles mesmos declararam, não há ninguém na face da terra que possa fazê-lo. Então Daniel se apresenta para dizer, para salvar os sábios, para salvar os magos, para salvar os caldeus. Ele se apresenta para salvá-lo e para salvar-lhe. Ele se apresentou para falar qual era o sonho e para falar qual era a interpretação. Mas ele fora muito claro, dizendo, nem eu posso fazer. É verdade, ninguém na face da terra pode fazer, mas há um Deus, que é o único Deus, esse Deus sim, pode fazer. Ele vai simplesmente me usar. Eu não serei outra coisa, senão instrumento nas suas mãos, para fazer o que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quer que seja feito. Que mensagem maravilhosa de Daniel, que testemunho extraordinário diante do rei. Essa foi a palavra que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2. Então nós encontramos, tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua. Daniel começou a contar o seu sonho que Deus colocara no seu coração e na sua mente. Ele contou verbo ad verbum, palavra por palavra, todo o sonho que Nabucodonosor tivera. Agora, no capítulo 3, é interessante, meus prezados irmãos, a manifestação de Daniel. Daniel começa a contar o sonho para Nabucodonosor. E ele começa dizendo exatamente isso. Tu, ó rei, tiveste um sonho e foi visto no seu sonho uma grande estátua. Estátua gigantesca. E como era essa estátua? A estátua tinha a cabeça de ouro fino. Essa estátua tinha a cabeça de ouro fino. Tu és a cabeça de ouro. Declaração de Daniel. O peito e os braços são de prata. O ventre e as coxas de cobre. Os pés de ferro e de barro. Palavra por palavra, ricos detalhes, Daniel falara com o rei. Então o rei adorou a Daniel. Quando Daniel contou toda a história, mas finalmente Daniel conta, saiu uma pedra sem mão e tocou nos pés dessa estátua, ela caiu e ficou em frangalhos. Ela ficou esmiuçada. Ficou de tal maneira que um fraco vento podia levar toda aquela estátua embora. Ficou em pó verdadeiro. O rei ficou impressionado com o sonho e com a interpretação. Agora, ele começa a falar, a pensar nas maravilhas desse Deus que Daniel representava. E ele finaliza dizendo, agora eu vou fazer um decreto para que todos os povos
nações e línguas são obrigados a adorar o Deus de Daniel. Então a gente começa a ter a impressão que esse homem se converteu. Não é verdade. Ele não se converteu. Ele apenas foi usado por Deus. Um homem ímpio foi usado por Deus. Usado de tal maneira que um homem tão mau começou a promover a paz. Um homem que todo mundo tinha medo, agora ninguém mais tinha medo. Todo mundo respeitava, mas não tinha medo. Porque era o poder de Deus se manifestando na vida de Nabucodonosor. Essa é só uma introdução, meus prezados irmãos. Agora, no capítulo 3, o que nós encontramos, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Nabucodonosor, do capítulo 3, está dizendo quem ele era. Ele está dizendo, eu não converti coisa nenhuma. Eu sou o mesmo homem que eu era. Eu fui usado por Deus. Tudo que eu fiz não foi outra coisa, senão o poder de Deus se manifestando na minha vida. Mas eu não me transformei, como muita gente pensa que eu tenha me transformado. Nabucodonosor rigorosamente reage contra o reino de Deus. No capítulo 1 e 2, Nabucodonosor é atraído em direção à vontade de Deus. No capítulo 3, é muito claro, ele reage contra a vontade de Deus. O que ele faz? Ele se lembrou do seu sonho. O tempo do capítulo 2 para o capítulo 3 é mais ou menos de 20 anos, segundo os intérpretes. Ora, Nabucodonosor do capítulo 2 era um homem amigo, um homem que fizeram um decreto para que todas as nações tinham que adorar ao Deus de Daniel. Agora no capítulo 3 ele já começa o capítulo está contando que ele mandou levantar uma grande estátua de ouro. A estátua do seu sonho, apenas a cabeça era de ouro. A estátua que ele mandou levantar era toda de ouro, porque agora aquela estátua representava a sua própria vida. A estátua que ele sonhara, a cabeça era de ouro. O peito era de ferro. As coxas eram de bronze. Os pés eram de ferro e de barro. Porque os pés eram de ferro e de barro, era muito fácil de ser quebrado, era muito fácil de ser destronado. Veio uma pedra que representa o reino de Deus para derrubar essa estátua. Porque Deus sabia que estava no coração de Nabucodonosor levantar uma estátua para que ela fosse objeto de adoração. Então, Nabucodonosor viu a sua história derrotada. Os irmãos viram a explicação das 4 peças da estátua, o que representava, cada reino que representava. Agora Nabucodonosor manda levantar a estátua de ouro. A mesma palavra da parte de Deus a Daniel: tu és a cabeça de ouro. Ele interpreta como sendo uma autorização da parte de Deus para continuar com seu tipo de vida, com a imagem do seu sonho. Manda construir essa estátua gigante. Agora ele começa a chamar a turma do instrumental. Ele agora manda chamar as autoridades, prefeitos, sátrapas, todas as autoridades do seu reino. Vão nos reunir todas as autoridades, os homens mais importantes do governo vão vir aqui. Ele chama o ministro de música e diz assim: olha, prepara todos os corais, prepara a orquestra, todos os instrumentos, os melhores instrumentos,
os mais importantes instrumentos. Deve se preparar, deve preparar a sua cantata, deve preparar o seu... E saem bastante, porque no dia da festa vai ser um dia inesquecível. Sabe o que Nabucodonosor queria? Que o mundo pensasse, o mundo soubesse, o mundo entendesse que ele era um Deus. Ele era um Deus. No sonho, apenas a cabeça era de ouro. A estátua que ele mandara fazer, construir, era toda de ouro. Não podia admitir que alguém ousasse dizer, eu não vou adorar essa estátua. Ele preparou todo o ambiente para que a estátua fosse inaugurada. Primeiro as autoridades, todas as autoridades, não pode faltar uma, ai de quem faltar. Depois mandou a orquestra, todos os instrumentos muito bem preparados, muito bem afinados. A hora que a orquestra começar a tocar, é ordem minha. Todos têm que dobrar os seus joelhos e me adorar. Os irmãos atenderiam isso? Afinal de contas, nós estamos num ambiente de festa. Vamos adorar sim. Vamos fazer, por que não? Ninguém vai maldar. É festa. Estamos comemorando 95 anos, gente. Qualquer coisa é válida. Se é para melhorar a festa, vamos fazer. Afinal de contas, o pastor está mandando. E há muito pastor que faz como Nabucodonosor. Eu sou adorado. Eu sou Deus. Eu termino. É assim e pronto. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Eu gostaria de ter uma igreja de 1900 Daniéis. Eu gostaria de ter uma igreja de 1900 Sadraque, Mesaque e Abednego. Que tivesse coragem para dizer não. Não. Nós não somos mais importantes porque comemoramos 95 anos. Nós devemos saber, ao longo de 95 anos, o que nós fizemos para Deus. Para Deus. O rei mandou, olha, vai reunir todas as autoridades, não pode faltar uma. Agora eu quero que a orquestra esteja muito bem preparada. Que esse dia é dia inesquecível. Há uns homens lá importantes, os sátrapas, os prefeitos, não sei mais quem, chegaram para Nabucodonosor e disseram, olha, eu duvido que tenha 3 homens aí, nesse capítulo não se fala de Daniel. 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. O senhor está sabendo que tem 3 de oposição aqui que não suportam o senhor? Sabe que tem 3 aqui que falam muito mal do senhor? Tanto é que eles nem adoraram. Todo mundo, menos eles 3. O rei falou, não acredito. Manda chamar esses homens aqui. Eles vieram. É verdade que vocês não adoraram a estátua? É verdade? Olha, eu vou dar uma segunda oportunidade a vocês, uma segunda chance. Ai de vocês se não atenderem. Às vezes o pastor dá uma segunda chance, né, pastor? Aí, eu vou dar uma segunda chance.
Mas se vocês não atenderem a minha ordem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Quantos aproveitariam a segunda chance? Aqueles homens disseram para Nabucodonosor: o senhor está perdendo tempo conosco. Nós definimos que ninguém vai nos tirar o foco da vontade de Deus. Não há posição sexual, não há dinheiro, não há posição social, não há nada. Não há pedido de mulher, não há pedido de marido, não há pedido de pai, não há pedido de filho, não há pedido de ninguém que vá tirar o meu foco da tua vontade. Nós só fazemos a vontade do Deus que nos salvou. Só fazemos a vontade do Deus que nos criou. Só fazemos a vontade do Deus a quem nós amamos. A ninguém mais. 3 jovens. E o rei ficou muito irado. Não tem outro jeito. Manda esses bobos aí, vou jogar na fornalha. E pior, vamos acender essa fornalha 7 vezes mais. Quero ver. Onde é que está a fé dele? Até que ponto vai a fé dele nesse Deus? Talvez a fornalha simplesmente acesa. Quem sabe eles vão escapar. Mas vai acender 7 vezes mais. E Sadraque, Mesaque, Abednego disseram: ó rei, o Deus a quem nós servimos vai nos livrar. Não é nos livrou. Não é passado, não. É futuro. O Deus a quem nós servimos vai nos livrar. Tem outra coisa. Se ele não nos livrar, assim mesmo, nós aceitamos ser jogados na fornalha. Ele vai nos livrar, mas se não nos livrar, nem assim nós vamos ceder a nossa fé. Nem assim. Não há nada que vá mudar a nossa cabeça. Eles foram lançados na fornalha. Os homens que foram lançá-lo na fornalha morreram. Os homens que foram lançá-lo. E aqueles 3 que atados, amarrados, impedidos de se movimentar, foram lançados lá, amarrados, coitados, não podiam nem se movimentar. Mas quando o rei viu, gente, que coisa interessante. Jogamos 3. Jogamos 3. Eu estou vendo lá 4. Eu vou terminar o sermão da manhã como vou começar o da noite. Ele nos livrará. Ele nos livrará. Não é o pastor Edgar, não é pastor nenhum. É Ele, o Deus da igreja, que tem nos sustentado e que vai nos sustentar até a sua volta. Nada vai abalar a igreja. Nada. Absolutamente nada. O diabo pode armar todo o seu exército contra a igreja. Mas é necessário que a igreja seja constituída de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que com toda coragem dizem ao mundo: Ele nos livrará. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, nosso Pai dos céus, abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa a tua igreja, não permitas que o maligno tenha vitória sobre ela em momento algum. Nós já te agradecemos, ó Deus, que somos tão pequenos, tão limitados. Não somos nada, Deus.
Mas insistentemente nós te agradecemos, assim como tu criastes o mundo do nada. Tu fazes da nossa vida um nada poderosa nas tuas mãos. Nós te pedimos, ó Deus, que a visão de Daniel, a visão de Ananias, a visão de Misael, a visão de Azarias, crentes dependentes de ti, homens, ó Deus, escravos, humildes, mas realizando uma obra tão poderosa, que a tua igreja não se confunda, ó Deus, pensando que ela é poderosa, que ela pode fazer muita coisa. Nós não fazemos nada, ó Deus, a não ser que sejamos instrumento nas tuas mãos. Que nós caminhemos, ó Deus, sabendo que vamos enfrentar provações, vamos enfrentar privações, vamos enfrentar dificuldades, temos enfrentado, mas aquele que vive sob o controle do teu Espírito pode fazer sua a palavra daqueles 3 jovens judeus. Ele nos livrará. Que nós caminhemos, ó Deus, seguros de que tu hás de nos livrar, haja o que houver. Por isso nós te agradecemos pelas vitórias alcançadas pela tua igreja, pelos irmãos que têm se dedicado a ela ao longo de toda a sua vida. Vidas preciosas que já estão centenas na tua glória. Te agradecemos por aqueles, ó Deus, que já de idade avançada, nem pode mais vir à igreja, mas são servos teus. Pelos mais antigos, como o irmão Elcio, irmão Anani, irmã Noemi, irmão Saliel, tantos outros, ó Deus, que têm estado na tua igreja firmes, ó Deus, nas suas limitações, mas fazendo a tua vontade, que a juventude de hoje, que o grupo de hoje possa ver nesses homens, ó Deus, um exemplo de vida para ser seguido. Te agradecemos pela vida dos diáconos, companheiros fiéis do trabalho da tua igreja, pelos diversos departamentos da igreja, mas tudo, Senhor Deus, tudo, sem exceção de qualquer coisa, tem sido feito porque tu tens nos dirigido, nos usado e nos abençoado. Muito obrigado pela presença de colegas queridos conosco. Te agradecemos também pelo seu ministério, tantos outros que nas suas igrejas têm orado e apoiado a primeira igreja de Nova Iguaçu, que na Associação Iguaçuana tu continues levantando líderes, ó Deus, para nos conduzir como nós temos na pessoa do pastor Rogério, na pessoa do pastor Marcos. Também na nossa convenção, pessoas do gabarito do pastor Marcos Lopes. Que tu continues abençoando a Convenção Batista Fluminense em particular e a Convenção Batista Brasileira em geral, para que cada obreiro, cada igreja esteja de pé, ó Deus, obedecendo as tuas ordens. E assim caminhemos, ó Deus, esperando a volta do teu Filho. São bênçãos, querido Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.